E hoje é quarta-feira, lógico, e toda quarta-feira você sabe que nós temos o quadro Quer Saber. E eu estou recebendo o urologista, o médico Dr. Júlio Brito. O tema, obviamente, que são doenças sexualmente transmissíveis. Doutor, boa tarde. O que é doenças sexualmente transmissíveis? Boa tarde, Tom. É um prazer muito grande estar no seu programa e ter a oportunidade, talvez até de esclarecer a comunidade dos perigos que podem representar as doenças sexualmente transmissíveis. A doença sexualmente transmissível é uma doença que se transmite basicamente através do sexo ou de uma outra forma. Então nós podemos classificar as doenças sexualmente transmissíveis em três grandes grupos. O primeiro grupo são as doenças transmitidas essencialmente através do sexo. Nesse caso tem a sífilis, a gonorreia. Um outro grupo são as doenças frequentemente transmitidas pelo sexo. AIDS, condiloma. Outro grupo, que é o grupo inferior, são as doenças eventualmente transmitidas pelo sexo. É o caso, por exemplo, da sarna, que é a escabiose, da molusco. E, então, são essas doenças, cada doença sexualmente transmissível pode ter uma forma diferente de transmissão. Essas citadas pelos senhores são as principais? São as principais. São as principais, não citei aqui, por exemplo, o condiloma, que é uma das mais frequentes hoje, e também o vírus da AIDS. E o que é condiloma, que o senhor acabou de citar? Que doença é essa? O condiloma talvez seja a doença hoje, para você ter uma ideia, o condiloma, de 70% a 80% dos pacientes atendidos no serviço de doenças sexualmente transmissíveis são condiloma. O que é um condiloma? É uma verruga que aparece no pênis, na vagina, na boca, e outra em qualquer parte do corpo e transmitida através da relação sexual. Normalmente, a relação sexual. E essa doença, normalmente, vulgarmente, é chamada cavalo de crista, ou crista de galo. É uma doença muito comum e que ocorre tanto na criança, ocorre no adulto, e a mulher também é uma grande das vítimas dessa doença. E a mulher, o grande problema da mulher é que essa doença ocorre normalmente internamente na vagina e causando problemas que ela não sabe que é portadora e aí passa a transmitir com muito mais frequência. Bom, no homem fica mais visível, então, nesse caso. Na mulher é mais complicado? É mais complicado porque ela não vê a lesão e não sabe que tem a lesão. É uma doença indolor e ela só pode saber depois que ela vai ao ginecologista e o ginecologista faz o diagnóstico. No homem não, no homem é mais simples porque a doença é externa e também uma das coisas que eu posso até citar aqui de importância é que essa doença chamada de condiloma, ela é uma doença que é produzida por diversos vírus e existe alguns dos vírus que podem transformar esse condiloma em câncer. Isso ocorre muito na mulher, no colo do útero. Quando a mulher não trata, essa doença vai desenvolvendo e termina transformando em um câncer. No homem também, nós já tivemos vários casos aqui em Itabuna, que quando o paciente procura o serviço para ser tratado, já está numa fase muito adiantada e ao se fazer a biópsia, confirma-se que aquilo é um câncer. Aí inclusive, em muitos casos, tem que amputar o pênis. Estatisticamente, dá para fazer uma análise de que quem tem mais o condiloma em Itabuna, o homem ou a mulher? Aqui em Itabuna é mais o homem. Em Itabuna é mais o homem. O homem porque normalmente como eu já disse, é uma lesão visível assim, espontaneamente, e na mulher ela às vezes não percebe que é portadora do vírus. E a transmissão do homem é muito mais frequente. Inclusive é o seguinte, com essa liberdade toda sexual que existe por aí, a mulher tem um grande fator. A mulher é muito mais precavida, ela vai com mais frequência ao médico. O homem não. O homem tem a doença, ele acha que aquilo é normal e vai deixando,
e a possibilidade de contaminação às vezes se torna maior. Então, o senhor está dizendo que as mulheres são mais cuidadosas, o homem é mais relaxado, né? Bem mais cuidadoso. Isso no geral, para o médico, o cardiologista, enfim, o clínico geral, os homens são mais, dizem que são mais da vida correria, as mulheres parece que se cuidam mais, as mulheres, né, doutor? Não tem nem dúvida, inclusive do ponto de vista assim, urológico, os homens têm muito mais assim, preconceito em fazer um exame urológico do que em relação à mulher. A mulher, ela vai a cada 6 meses, pelo menos uma vez por ano, ela procura o ginecologista para fazer o tratamento. Pois é, já que a gente falou da questão da urologia, mas o tema é doenças sexualmente transmissíveis, a gente não pode deixar de destacar essa questão do câncer na próstata. O senhor falou de preconceito, o homem é mais reservado, mas ao longo do tempo esse tabu tem sido quebrado, rompido, né? Não tem dúvida. Inclusive, eu já sou um profissional há muitos anos e logo que cheguei aqui em Itabuna, dificilmente o homem procurava o médico, o urologista para fazer o exame. Esse tabu foi melhorando ao longo do tempo e hoje praticamente são poucos os homens que se recusam a fazer o exame de próstata. Hoje o senhor chega até a receber flores depois do exame. Isso é uma gozação que ele faz, viu, gente? É uma grande gozação. Pois, Tom, inclusive uma das coisas interessantes, parece que, até não sei por que razão, quando o homem deixa de fazer o exame, parece que ele se torna mais vítima do câncer de próstata. Aí, quando ele apresenta para fazer o exame, já está numa fase muito adiantada que já não tem nem condições mais de ser tratado. Qual é a periodicidade que tem que se fazer esse exame de próstata, por exemplo? Uma vez por ano. Quando o paciente está assintomático, ele faz os exames estão normais, basta fazer uma vez por ano. Quando existe já algum início de um aumento de próstata, esse exame deverá ser feito a cada 6 meses. Agora, parece que o preconceito que a gente está falando existe. Alguns homens dizem assim, olha, eu fiz o exame de próstata, mas não precisou do toque. Eu fui lá, um aparelho foi utilizado. Isso é verdade, doutor? Ou é a história do homem, para não revelar que ele passou pelo urologista? Não tem nem dúvida. Isso aí, o exame de próstata, basicamente, é o toque retal, a ultrassonografia e o exame chamado PSA. Esse PSA é um exame de uma confirmação do toque. Então, quando a gente faz o toque, a gente percebe realmente se existe alguma lesão ou sugestiva de câncer ou não, e o PSA vai confirmar exatamente se há essa lesão. Bom, voltando à questão das doenças sexualmente transmissíveis, mito ou realidade? Essas doenças citadas pelo senhor aí anteriormente, elas podem pegar só através da relação sexual ou do assento também? Veja só, eu citei aqui aquelas doenças que são basicamente as mais sexuais, frequentes. E você me perguntou se pode pegar de uma outra forma. Pode. Por exemplo, essa doença que eventualmente ela é transmitida através do sexo, ela pode pegar através de um contato pela mão, que é o caso do HPV também, que você pode adquirir isso no contato direto pela mão. Pela roupa também você pode, algumas doenças se contaminam pela roupa, como é o caso da escabiose. A própria HPV, que é o condiloma, pode ser transmitido também dessa forma. Então, não é só a relação sexual que causa a doença sexualmente transmissível, mas também outras formas, como a forma direta e indireta. E aí vem aquele princípio da higiene. Vai ao banheiro, tem que lavar as mãos antes e depois, né? Isso é importante. Perfeitamente. Inclusive, só para citar para você, o perigo que pode representar uma doença sexualmente transmissível é que um homem portador, por exemplo, de uma gonorreia, ele tem a gonorreia, aquele corrimento esbranquiçado pelo pênis, sente ardor ao urinar, e ele às vezes não tem o cuidado da higiene. Então, pega no pênis para fazer o xixi e logo depois ele leva o dedo aos olhos. E há uma contaminação no globo ocular. Isso é um perigo, porque inclusive poderá até perder a visão. Sexo oral, o senhor recomenda? Não, porque primeiro não é uma forma correta de se praticar o sexo. E o perigo de uma contaminação
pelo sexo oral é grande. Inclusive, eu tenho várias figuras, gravuras, fotografias de pacientes portadores de HPV, sobretudo HPV, que é o condiloma, na língua e inclusive também até no palato. Tem uma foto, parece um sino, uma figura tão acentuada que parece até um sino no céu da boca. Nesse caso, a doença já está desenvolvida, doença sexualmente transmissível que foi adquirida através do sexo oral. Um risco muito grande. Um risco muito grande. E também o sexo oral, porque o homem, às vezes, ele é portador, por exemplo, do condiloma, e é uma lesão muito pequena e ele pratica sexo aí de todas as maneiras, inclusive o sexo oral, correndo o risco da transmissão. Pois é, o Balanço Geral tem essa função de esclarecer, levar informação para o telespectador, entrevistando hoje esse renomado médico que é o doutor Júlio Brito. Doutor, vamos falar de AIDS agora. O senhor conversava comigo recentemente, a gente um dia pode dizer que estamos livres da AIDS ou não? Já está sendo desenvolvido algum tipo de drogas para dar um basta? Porque hoje o indivíduo pode conviver com a AIDS, a propaganda já está aí, ele toma os chamados coquetéis, mas um dia a gente pode dizer, olha, a cura chegou. Olha, essa pergunta sua é muito interessante, porque quando começou a AIDS aqui no Brasil, a incidência de óbito era muito grande. O paciente diagnosticava portador do vírus da AIDS, podia preparar que um ano depois ele já tinha a recomendação dele, que já estava o cemitério ali pronto para recebê-lo. Hoje melhorou muito, inclusive nós temos pacientes portadores do vírus da AIDS, com mais de 20 anos, vivendo perfeitamente a sua vida normal, inclusive trabalhando normalmente. O grande perigo hoje da AIDS é exatamente aquelas pessoas que às vezes são portadoras do vírus e não procuram serviço ou não sabem que são portadoras. Esse é que é um grande problema. Mas em relação, por exemplo, à cura, nós tivemos um congresso há uns anos atrás e foi apresentado um trabalho que eu fiquei super satisfeito. É um médico, inclusive brasileiro, trabalhando num grupo lá dos Estados Unidos, e que foi descoberta uma droga que eles chamam de antivírus. Esse antivírus é injetado na circulação e ele penetra no organismo, e quando ele encontra o vírus da AIDS, ele penetra no vírus da AIDS e faz a mesma coisa que o vírus da AIDS faz no nosso organismo. Porque o vírus da AIDS, quando penetra no organismo humano, ele encontra uma célula, que é o chamado leucócito, que é a célula que dá a resistência, a consistência, ou melhor, a imunidade ao ser humano. Então, esse vírus da AIDS, quando penetra no leucócito, vai aos poucos destruindo esses leucócitos, vai diminuindo o número de leucócitos e, consequentemente, diminuindo a resistência da pessoa portadora do vírus. Nesse caso aí do americano e do brasileiro que estão participando do trabalho, eles inventaram uma droga que chama antivírus. Quando ele é injetado no organismo, penetra no vírus e faz a mesma coisa que o vírus da AIDS faz no Dá uma resposta ao vírus. Vai destruindo o vírus da AIDS. Esse trabalho já estava numa fase bem adiantada, eles já estavam usando em animais e iam passar para o ser humano, para os portadores do vírus da AIDS. Os resultados que foram apresentados são excelentes e eu espero que um dia nós tenhamos essa felicidade de ter esse remédio aí para a cura completa da AIDS. Pelo menos o médico cientista já chegou a desenvolver, né? Essa droga e destruir o vírus. Perfeitamente. E não só também esse tipo não é, na realidade não é uma vacina, é um antivírus para combater o vírus. Além desse vírus, novas medicações estão surgindo. Só para que você tenha uma ideia, logo que começou o vírus da AIDS, as crianças nascidas de mães portadoras do vírus da AIDS, normalmente também eram portadoras. Chegava esse índice a 80%. Hoje, com as novas medicações, com novas formas de tratamento, de controle das doenças, esse percentual está, pelo menos aqui na nossa cidade, está na faixa de 1%. Olha só. De 70% caiu para 1%.
Em Itabuna, esse percentual está praticamente menos de 1%. No Brasil inteiro está na faixa de 2% por aí. Mas em Itabuna está na faixa de 1%. É um resultado magnífico, significante. Inclusive, a nossa coordenadora do serviço de DST-AIDS aqui em Itabuna, a Suzy, ela apresentou nesse último congresso de DST um trabalho exatamente sobre esse aspecto. E o trabalho da Suzy, entre mais de 100 trabalhos, foi o trabalho que ganhou o primeiro lugar. Ela foi premiada com esse trabalho exatamente mostrando essa importância desses dados da nossa região. O sífilis, vocês enfrentam dificuldade? Vocês identificam o paciente, às vezes identificou a namorada, a noiva, a esposa do paciente. Tem um caso assim aqui, não é que foi identificado o cidadão, a equipe foi até a casa dele, porque a pessoa com quem ele mantinha uma relação estava contaminada e houve uma resistência da pessoa para fazer esse exame. Vocês enfrentam muito isso na cidade? Isso. Você sabe que a AIDS existem praticamente dois grupos. O portador do vírus, ele é assintomático, e o portador do vírus que apresenta os sintomas. Esse é o chamado é o verdadeiro AIDS. Então, quando a pessoa é portador do vírus, e às vezes ele se recusa, ele fez um exame casualmente ao doar um sangue, ou ao fazer um tratamento no serviço de doenças sexualmente transmissíveis, percebeu que ele é portador e ele se recusa a comparecer ao serviço para o acompanhamento. Infelizmente, isso existe. Não só em relação à sífilis, como também a própria sífilis também ocorre isso. A sífilis tem um estágio na sífilis que nós chamamos de sífilis latente. O paciente é portador da sífilis e não sente absolutamente nada. Então, nesses casos também, muitos pacientes, às vezes, se recusam a fazer o tratamento. Quais são os sintomas da sífilis, doutor? A sífilis é uma doença muito frequente, inclusive a sífilis tem uma fase muito interessante. Ela teve um período, antes da descoberta dos antibióticos, que alastrou praticamente no mundo inteiro. E era a AIDS de hoje. E com a descoberta, sobretudo da penicilina, a gente achava que a sífilis iria desaparecer. Tudo bem, passou um bom tempo em decréscimo, mas recentemente começou a retornar. Por quê? Essa liberdade sexual faz com que a sífilis apareça com mais frequência. E um dos detalhes da sífilis o primeiro sintoma é um ferimentozinho que aparece no pênis, na vagina, às vezes até no lábio, quando o sexo é oral. Esse ferimento é um ferimentozinho muito pequeno, de uma borda bem endurecida, e que desaparece espontaneamente em torno de 20, 22 dias por aí. Então a pessoa, o primeiro sintoma desaparece e ele acha que está curado. E aí ele continua sendo portador e passa essa fase chamada latente. Isso é interessante porque no meio rural, sobretudo no meio rural, o que é que acontece? O paciente, um portador da sífilis primária, como é que ele faz? Quando aparece o ferimento, a primeira coisa que ele faz é usar alguma coisa. É um pó de café, é um mato, ele machuca um mato qualquer, coloca no ferimento e aquele ferimento naturalmente vai desaparecer. Ele acha que foi aquele mato, foi o pó de café que curou. Mas ele continua com a doença. E aí sim é que é o grande perigo, porque ele é portador da sífilis e continua transmitindo para outras pessoas. E como é que é o tratamento aí desse paciente? Essa fase é a primeira fase. Tem uma segunda fase, que é a fase que nós chamamos a fase dos sintomas cutâneos. Parecem umas manchas, tá? E tem uma outra fase, que é a fase mais chamada sífilis terciária, que afeta a face do indivíduo, afeta inclusive os gânglios da região aqui do pescoço e vai afetar o sistema neurológico. Essa doença, no terceira fase, é um perigo muito grande. E pode levar à morte, logicamente. Pode levar à morte. Nós tivemos aqui, até posso citar esse caso? Por favor. Nós tivemos aqui um caso aqui em Itabuna muito interessante. Uma senhora gestante foi para o Hospital Manuel Novaes e ao dar à luz a criança, a criançazinha lá no Novaes faz o teste, em todas elas faz o teste, HIV e sífilis. E a criança deu positiva. Então, automaticamente,
a mãe também foi submetida ao teste e deu positiva também. E encaminhada ao nosso serviço para tratamento. Bom, lá no serviço, o objetivo é procurar o foco de transmissão. E procurou a mulher, o serviço de investigação. A senhora teve relação com quem? Aí ela citou o nome de 3 ou 4 pessoas com que ela manteve relação. O serviço foi à casa dessas pessoas e trouxe para exame. Todos deram negativo. Olha, uma mulher positiva, mantém relação com várias pessoas negativas, alguma coisa está acontecendo. Então, ela disse, mas eu esqueci também, eu tive relação com o outro, tal. Aí vai na casa desse outro. Ele recusou a fazer o exame. Então, o grupo que foi, o serviço de investigação que foi, retornou e aí estabeleceu uma nova estratégia para que ele pudesse retornar para fazer para que ele pudesse comparecer ao serviço para fazer o exame. E qual foi a estratégia? Na casa dele, ele diz, olha, o problema não é você, é que você manteve relação com uma mulher que está doente e pode transmitir alguma coisa para você. Aí ele aceitou fazer o exame. Depois do susto? Aí, depois do susto. Quando ele fez o exame, por incrível que pareça, foi um dos maiores testes que eu já vi aqui em Itabuna. O índice dele estava lá em cima, o percentual de sífilis estava muito alto e ele dizia que não sentia nada. Mas ao exame físico, tinha uns gânglios no pescoço, tinha uns atrás da orelha e ele já estava numa fase, praticamente, de uma fase que iria afetar o seu sistema nervoso. Aí ele fez o tratamento, ficou muito satisfeito depois do tratamento e aí realmente ficou curado. Mas essa pessoa, ele transmitiu essa doença para muitas e muitas outras mulheres. Pois é, e a pessoa tem que... A prevenção, a utilização do preservativo é importante nas relações sexuais, não é isso? Muito importante, as campanhas estão aí. E ao identificar, a pessoa tem que procurar a unidade médica e fazer o tratamento, né, doutor? Perfeitamente, não tem nem dúvida. O objetivo básico é interromper o foco de contaminação. É o caso que nós estamos falando aqui. Não adianta eu tratar, por exemplo, uma pessoa portadora de uma doença sexualmente transmissível se o foco continua transmitindo para outras pessoas. Então, é importante a gente interromper esse foco. Ir na casa dessa pessoa, procurar identificar esse foco para evitar que essa transmissão ocorra com frequência. Um outro fato importante também na procura da diminuição das doenças sexualmente transmissíveis é identificar aquelas pessoas chamadas assintomáticas, pessoas que não sentem absolutamente nada e transmitem a doença. É o caso, por exemplo, da sífilis, que nós citamos aqui, e da própria AIDS também, que é o HIV, o vírus da AIDS, pode também apresentar uma pessoa sem sentir absolutamente nada. Ele pode ficar até quanto tempo na pessoa lá sem a AIDS, por exemplo, sem apresentar nenhum sintoma? Isso é muito relativo. Falam-se 10 anos? Não, pode até mais do que isso. Nós temos pacientes aqui. Essa semana, por exemplo, eu encontrei uma mulher que foi ao serviço para fazer um tratamento lá por uma outra razão. E ela disse que tinha 30 anos, que era portadora do vírus e não sentia absolutamente nada. Então, isso é muito relativo. Existem pessoas que são portadoras do vírus e logo depois desenvolvem a doença, outros, pelo fato de ter uma resistência maior. E aí, o vírus, a quantidade de vírus que ele tem no seu corpo talvez seja baixa, e aí ele consegue manter um período de vida bem maior assintomático. Doutor, obrigado pela sua entrevista, por esse vasto esclarecimento. Cidadão e a cidadã que acompanha, desconfiou de alguma coisa, é só procurar a unidade, como nós dissemos aqui agora há pouco, não é isso? Nós temos um centro aqui, o centro chama Serpat hoje. Fica ali no canal, no cruzamento com a Avenida Itajuípe, e o objetivo é tratar exclusivamente as doenças sexualmente identificar e tratar, né? Identificar e tratar, perfeitamente. É tratamento e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Tem muita gente que tem medo de ir, né? Descobrir, eu não vou, melhor ficar quietinho, mas é bom ir. De repente, se está lá acometido da sífilis ou da AIDS ou qualquer outra doença, vai passar pelo tratamento. Essa doença, por exemplo, que eu estava citando para você, que eu citei aqui, a que mais me preocupa hoje é o condiloma, é o HPV.
essa doença está se alastrando no mundo inteiro. Inclusive, tem um país da África, um país desses mais pobres, que 90% da população é portadora do vírus do HPV. Qualquer verruga pode ser o condiloma? Pode ser qualquer uma. Qualquer uma? Qualquer uma verruga. Seja ela no órgão genital, no órgão genital, na boca, em qualquer outro local. Tal. Nós tivemos aqui uma criancinha de 1 ano, que foi portadora do vírus AIDS no meato uretral, na saída da uretra. Essa criancinha, a mãe teve que viajar, passar um período fora, deixou essa criança com uma irmã. E essa irmã tinha vários adolescentes na casa. E possivelmente essa criança foi contaminada com um desses adolescentes. A criança foi tratada e está muito bem hoje, graças a Deus. Doutor, só para não confundir a cabeça do telespectador, já que a gente falou de verrugas que aparecem no corpo, mas existem verrugas, por exemplo, no braço, pode ser também? Tem que fazer um tratamento? Não. É bom esclarecer isso, né? Existem vários tipos de verrugas. Aquelas verrugas que são consideradas como HPV, que é o vírus do condiloma, e existem outras verrugas que não tem nada a ver com o condiloma. Perfeito. São verrugas naturais do próprio organismo. É só para esclarecer o telespectador, de repente o cidadão fala, mas eu tenho uma verruga no braço há mais de 50 anos. Isso. Será que é isso? Isso tem dá nada muito no pé, no pé, muita frequência, perfeito. Uma calosidadezinha no pé, né? E eles acham que aquilo não é doença sexual. É só procurar o dermatologista para resolver o problema. Perfeitamente, perfeito. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a você, Tom, por essa oportunidade de estar presente e talvez até esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo aí para mostrar a necessidade de se procurar o serviço de um atendimento precoce para as doenças sexualmente transmissíveis. Quadro Quer Saber vai por intervalo e na próxima quarta-feira a gente retorna abordando sempre um tema importante para deixar você bem informado. Intervalo é coisa rápida, eu já volto.